Começou gravando. Então, professor Jomel, obrigado aí por disponibilizar esse tempinho aí dessa palestra, tá? A gente está com a turma do segundo ano de agropecuária, então essa parte a gente vê um pouco de forragicultura, né? E como eu estava conversando para eles, o bom é trazer alguém que entenda, né? Como eu sou da área de monogástricos, estou quebrando galho aqui com os ruminantes. Aí eu falei que ia convidar você, né? Já que é professora de forragicultura no curso de veterinária, trabalha com ruminantes, né? E aí falei para eles que ia convidar você para essa palestra, né? Para explicar um pouco sobre forragicultura. Então, a turma é do segundo ano, tá? E aí eu iniciei a gravação aqui também para deixar disponível para quem não puder assistir a aula hoje, tá? E aí eu queria que você se apresentasse também, nada melhor você se apresentar, né? Falar aí da sua experiência, do seu mestrado, doutorado, e fique à vontade, professor. Tá bom, Neto, meu amigo Neto, muito obrigado, viu, pelo convite, confiança do meu nome estar aqui. É um prazer em poder falar sobre o que a gente faz, o que a gente gosta, né? Então, como o professor Neto falou, meu nome é Jomel Francisco dos Santos, eu sou médico veterinário e sou professor no IFAM desde 2016. E desde lá eu já lecionei 13 disciplinas diferentes no IFAM. E uma delas que eu venho lecionando desde 2018 é forragicultura. Essa disciplina, para mim, ela é bem importante, eu gosto bastante dela, porque eu tenho esse contato com a forragicultura desde a minha infância e adolescência. Eu também fiz técnico agropecuário, que nem vocês, e no meu curso a gente via bastante a parte de forragicultura, então, quando eu entrei na graduação, para mim foi até um pouco mais fácil no início, tá? Eu achei, até subestimei um pouco a disciplina, achei que era mais fácil por eu já ser técnico agropecuária, e acabei reprovando, não tenho vergonha de dizer, a primeira vez que eu cursei ela eu reprovei, mas foi importante para eu rever meus conceitos e ver que eu precisava aprender muita coisa. Então eu refiz a disciplina, passei e devido trabalhar na área com ruminantes, com grandes ruminantes, pequenos, e na parte da clínica, da produção animal, eu acabei me especializando mais nisso, tanto é que é uma coisa hoje para mim muito natural, trabalhar com forragicultura, e quando teve a possibilidade de ministrar essa disciplina no IFAM, eu aceitei e estou com ela desde 2018, tá? Então, é uma disciplina muito importante, a gente vai falar, e até o tema que a gente vai propor aqui na nossa apresentação de hoje, eu vou compartilhar aqui com vocês agora, tá? Que é falar um pouco sobre a importância da forragicultura e também falar da sua utilização na nossa região amazônica, né? Pessoal, como eu vou estar apresentando aqui, eu vou colocar em tela cheia, eu não vou conseguir tá lendo o chat, né? Porque aqui eu estou em tela cheia. Vocês já estão enxergando, eu só queria saber disso, se vocês estão vendo e estão me ouvindo direitinho aí. Já estamos vendo já, professor. Ah, tá bom, obrigado. E aí, assim, aqui é uma palestra-aula, tá? Eu quero que vocês interajam comigo, por favor. Eu não vou conseguir ver o chat, então eu peço para vocês, quando tiverem dúvidas, pode abrir o microfone e falar, tá? Se alguém escrever aí e não quiser falar, mas alguém, por favor, fale, não deixe passar, não. Ou se quiser deixar para perguntar no final, fica à vontade. Mas eu vou fazer várias perguntas para vocês no meio dessa apresentação. Então, por favor, não me deixem só, viu? Que eu tenho medo do escuro. E aí, como o professor Neto falou, né, para eu poder me apresentar mais um pouco, né, vocês saberem da minha trajetória até aqui, além de ser técnico agropecuária, fiz o curso de medicina veterinária, fiz pós-graduação em saúde pública, mestrado em sanidade e reprodução de ruminantes, doutorado em ciência veterinária. E aí eu concluí o doutorado em 2017 e desde então eu trabalho com essas disciplinas, né? Já dei bovinocultura no técnico agropecuário, no IFAM também. Eu ministrei a disciplina de bovinocultura tanto em Manaus, quanto também em São Gabriel da Cachoeira. E em São Gabriel da Cachoeira eu tive a oportunidade de fazer um mini curso lá, concentrado de equidicultura, bovinocultura e forragicultura. Então foram 2 semanas bem intensivas, mas que deu para a gente agregar bastante conhecimento, tá? Então, primeiro, né, como eu falei para vocês, eu vou perguntar bastante. Já começa com uma pergunta: o que é forragicultura? Eu queria saber quem é que pode me responder, quem é que pode me ajudar aí. Vamos lá.
A gente não sabe não, professor. E tem ideia do que seja forragicultura? É o estudo daquelas plantinhas que os bovinos comem. Muito bem. Como é que é seu nome? Maria Isabelle. Maria Isabelle, você quase conceituou totalmente correto. O estudo das plantinhas que os bovinos comem, né? Mas não só os bovinos, tá? É o estudo das plantas que os bovinos comem, então usamos as plantas forrageiras. Por isso que aqui o nome forragem e cultura, é a cultura das forragens ou plantas forrageiras, que são essas plantas que não só os bovinos se alimentam delas, mas os ovinos, os caprinos, os bubalinos, os equídeos. Será que só equídeos e ruminantes que se alimentam de plantas? Quais outros animais que também podem se alimentar de plantas? Vocês sabem alguma coisa assim? Qual outros animais que vocês sabem que se alimentam de plantas? Tem os cabritinhos, as ovelhinhas. Isso, os caprinos, os ovinos, né? Suíno, pessoal, ele é um onívoro, mas ele também se alimenta de planta, tá? As aves, elas também têm aves que elas têm esse hábito de se alimentar de plantas e não só para a sua alimentação. A gente também trabalha na forragicultura, na produção dessas plantas forrageiras, não só pensando na alimentação, mas também às vezes a gente tem que fazer uma cama para esses animais, tá? A gente tem que fazer algumas estruturas que a gente vai falar ao decorrer dessa apresentação aqui, que também são importantes no manejo dos animais. Tá certo? Então, forragicultura, pessoal, é a ciência que cuida ou trata do plantio de forrageiras para serem levadas ao coxo ou para serem ensiladas e ou fenadas. Vocês já sabem mais ou menos, ó, eu falei de forrageiras, né, que são as plantas que os animais vão comer, e ensiladas ou fenadas. Vocês têm ideia do que seja? Hum? Já ouviram falar? Alguma coisa de ensilada ou fenada? Não. Não, né? Mas a gente vai ver aqui nessa apresentação, a gente vai entender o que é. Além disso, né, é o estudo, como a Maria Isabelle falou aí, das plantas forrageiras ou forragem, que são essas plantas alimentícias para os animais de produção. E a gente vai ver também que não só para os animais de produção, tá? E a forragem é aquela parte aérea de uma população de plantas herbáceas que podem servir na alimentação dos animais em pastejo, ou seja, ele comendo diretamente lá no pasto, pastejando, ou a gente pode colher e fornecer aos animais em coxo ou de alguma outra forma de alimentação, tá ok? E a forragicultura também é a ciência que vai tratar, estudar, cuidar das pastagens, tá certo, pessoal? Então, tem algumas vertentes até que falam forragicultura e pastagens, como se o cuidado com as pastagens não fizesse parte da forragicultura, mas está aqui dentro de uma ciência só, que é o cuidado de plantas forrageiras, tá certo? Então, pessoal, essa imagem aqui, ó, você vê a vaquinha ali, ó, ela tá com o capim quase cobrindo ela, né, mas ela tá com a cara feliz, que ela tá com a boca cheia de capim, porque comida de vaca é pasto, tá? Então, o animal, ele é um herbívoro, né? É um animal que precisa da sua alimentação baseada nesses alimentos volumosos, esses alimentos à base de fibra, de capim, tá certo? Então, comida de vaca é pasto, tá? A gente vai fornecer alguns outros alimentos para eles, que não são a partir de capim, né? Não são pastagens, mas que são também de derivados vindos de plantas forrageiras, tá? Ou também alguns outros concentrados, suplementações, mas basicamente e em grande quantidade ou maior quantidade, a gente tem que fornecer a esses animais pasto, tá? Volumoso, capim de qualidade. O Brasil, né? Então aqui é um dado até que já está um pouco desatualizado, de 2017, 218 milhões de cabeças em média, mas hoje a gente teve uma leve queda nesse número, eu acho que, se não me engano, eu vi 214,5 milhões, tá? Isso aqui é nível Brasil, mas eu quero só para mostrar para vocês, a gente falando de Brasil e na nossa região amazônica. Em média aqui, ó, nessa mesma época de 2017, tinha 1,3 milhões de cabeças. Vocês acham que de lá para cá diminuiu ou aumentou no Amazonas? Com certeza aumentou. O Amazonas ele vem crescendo cada vez mais na bovinocultura, na ovinocultura, tá? Na equidiocultura, enfim,
na criação desses animais, na produção animal, tá? E aí a gente vê que mesmo nas diversidades geográficas e climáticas que temos no na nossa região, a gente ainda está conseguindo produzir e com eficiência, certo? Os bubalinos também se alimentam das plantas forrageiras, né? Então é importante isso aqui, como eu falei, não é só para vaca, não é só para boi, é para búfalo também, para os ovinos, certo? Para os equídeos, tá? A gente falou um pouquinho também, os suínos, eles também têm esse hábito, ele é um onívoro, ele come plantas forrageiras também, então ele também forrageia, ele tem esse hábito de se alimentar de capim, tá? E as galinhas também, principalmente criação de galinha caipira, mais extensivo, ela vai ali fazer aquela parte de forrageamento também, e não só em plantas forrageiras de animais de produção, mas às vezes uma hortaliça, né, uma planta de couve, de alface, enfim, outras verduras, legumes, isso também faz parte da alimentação dessas plantas, dessas aves que não são só granívoras, né, não só se alimentam de grãos. Tem plantas que são insetívoras, tem plantas frugívoras, mas tem plantas que tem aves que elas são mais assim de um aspecto, claro que é basicamente uma ave, ela é um animal que ela tem esses aspectos, vão ter essa especificidade, mas ela também enriquece na sua alimentação com uma parte de forragem, tá certo? E a gente lembrar que as forragens, pessoal, os capins, elas são as fontes mais baratas de nutrientes de menor impacto no consumo de energia. Ou seja, pessoal, o boi, né? Falando aqui do boi especificamente, mas não só o boi, os animais de produção que são alimentados com forragens, com alimentos à base de capim, de plantas forrageiras. São animais que são extremamente eficientes na conversão de uma fibra em um produto proteico, um produto extremamente nutritivo, tá? Seja carne, seja leite, tá? Seja, enfim, na reprodução, isso tudo vai influenciar para que esse animal se mantenha em saúde e consiga produzir corretamente. Então, com um alimento muito barato, que é a fonte mais barata de nutrientes que tem, esse animal consegue engordar, né? A gente pode falar assim até mais comumente, é como o pessoal fala, né? Rapaz, como é que eu vou fazer dieta comendo só salada que a vaca só come grama e é gorda, né? Brincadeiras à parte, mas é porque isso para ele, o seu metabolismo, o seu desenvolvimento corporal relacionado à alimentação dessas plantas fazem com que se tenha uma conversão alimentar muito eficiente e consiga transformar capim em carne ou em leite, tá certo? No Brasil, a gente mora numa região tropical, né? Estamos entre os tópicos ali, devido ao clima quente e úmido, né? Nossa alta incidência solar e também a nossa possibilidades de chuvas, nós temos um grande potencial de produção de massa verde, tá? Então, assim, a gente consegue produzir bastante massa verde e isso é uma coisa muito boa para a produção animal, porque diminui muito os custos, né? Então, a produção de forragem, pessoal, ela é determinante no sucesso da pecuária intensiva. E aqui eu ouso dizer com propriedade que não só na pecuária intensiva, na pecuária semi-intensiva, na pecuária extensiva, se não tiver comida, não tem nada, tá? E a produção de forragens é a base para qualquer criação. E a pecuária também ela está presente em todo o país. Então, no Amazonas tem pecuária, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Pernambuco, na Bahia, enfim, todos os estados do país vai ter alguma atividade pecuária, seja bovinocultura, ovinocultura, caprinocultura, equidiocultura, bubalinocultura, enfim. E aí, por isso que é importante a gente saber da forragicultura. Vocês não vão só trabalhar na região amazônica, vai que vocês saem para outro local, né? E tem que lembrar que, de forma de Brasil, de forma geral, nós somos o principal produtor e fornecedor de carne bovina mundial. Nós temos o maior rebanho comercial bovino do mundo. Nós só não temos o maior rebanho bovino do mundo porque a Índia ela tem essa maior quantidade de contingente animal devido a aspectos religiosos, uma parte da Índia não abate, né? E aí eles têm um maior número de animais, mas nós temos um maior rebanho comercial. Então a gente vê aqui ó, que mais ou menos 90% dos animais abatidos são criados a pastos ou a pasto e com uma leve suplementação, uma pequena suplementação.
E aqui eu vou trazer alguns conceitos importantes para vocês sobre a forragicultura, né? Depois dessa contextualização de sua importância e do que é, alguns conceitos importantes, como a gente vai trazer do que a gente já falou, mas mais aplicado, né? Então, a forragem ou planta forrageira é aquela planta que contém propriedades nutritivas capazes de suprir parte das necessidades nutricionais do animal, né? E supre muito bem, pessoal. Às vezes, né, em criações extensivas, principalmente, o animal ele só come pasto e ele sobrevive bem, ele reproduz bem, ele desenvolve bem, ele produz bem, tá? Então, é alimento barato, é alimento à base de fibra, e a fibra ela é transformada em energia ali, porque o ruminante precisa desse processo de ruminação, tá? Dessa fisiologia ruminal, para que ele consiga, através dos ácidos graxos voláteis, que são produzidos ali advindo da fermentação microbiana que ocorre no rumen, produzir essa energia necessária para o desenvolvimento dos animais. Então, ele não tem energia de outros alimentos, é da fibra, né, que ela é transformada nos ácidos graxos voláteis, ácido propiônico, butirato e acetato, e esses ácidos são ácidos absorvidos e são transformados em leite, em carne, em desenvolvimento animal, tá? Essas forragens, elas são divididas em 3 grupos do reino vegetal: as gramíneas, as leguminosas e as cactáceas, tá? Então, esses 3 grupos, são 3 grupos de plantas forrageiras. As gramíneas são plantas que são com aspecto de grama, né, ou de relva. Então, quando você vê o capim, o pasto, né, basicamente são pastagens à base de gramíneas, tá certo? As leguminosas já são plantas mais arbustivas, arbóreas, que têm mais caule, têm folhas mais suculentas e com uma maior quantidade de proteína do que as gramíneas. E, além disso, ela tem nas suas raízes bactérias do gênero Rhizobium, que faz com que tenha fixação de nitrogênio no solo. Então, além de fornecer uma concentração maior de nutrientes, principalmente a proteína para os animais, ainda fornece um bom nutriente para o solo, porque ele consegue fixar no solo o nitrogênio atmosférico por meio desses risóbios, tá certo? E as cactáceas são plantas do metabolismo das crassuláceas, são plantas cãs, são plantas que têm aquele aspecto xerófilo, né? São plantas que elas são aquelas plantas desérticas, né? Os cactos, as palmas, né? Palma forrageira. Ué, professor, esses animais vão comer essas plantas cheias de espinho? Elas comem, mas não com os espinhos. Para a gente fornecer esses animais, a gente corta, tira os espinhos, tá? Mas são plantas riquíssimas em água. Então, nas regiões desérticas, áridas, como a região nordeste do país, são plantas que elas favorecem muito a criação dos animais, tá certo? Porque elas têm 86% de concentração de água, tem baixa fibra, mas ela tem muito carboidrato solúvel, que dá muita energia, tá certo? E aí faz com que esses animais mantenham-se hidratados, com um bom aporte energético e se mantenham saudáveis também. E aí, como a sua fibra ela é baixa, quando a gente utiliza esse composto, a gente tem que utilizar alguma outra fonte de fibra para que melhore a motilidade gastrointestinal e o animal não tenha nenhum distúrbio digestivo, tá certo? Então, a classificação dessas plantas, pessoal, pode ser também quanto a natureza dela, planta exótica, ou seja, vinda de fora, né, do país, ou planta nativa. Na nossa região já nasceu ali, lá de sempre. E ela também pode ser classificada quanto ao seu ciclo. Anual, aquela que dá uma vez por ano, bianual, 2 vezes por ano, ou aquela que é perene, que ela nunca acaba, que ela está sempre ali. Tá certo? Pessoal, até aqui alguma dúvida, alguma coisa? Pode falar. Acho que não, professor. Tá certo. Professor Neto, qualquer coisa pode falar também, viu? Pode deixar, professor. Tá aqui aprendendo também. Ah, que isso, rapaz. Você já sabe tudo aí, só tá revendo. Vamos lá. Então, pessoal, pastagem, né? É o quê? O que é uma pastagem? Como é que eu considero uma pastagem? Classifico, conceituo uma pastagem? Pastagem é uma área de terra coberta por vegetação apropriada, né? Principalmente as gramíneas, destinada à alimentação animal. E aí a pastagem, quando eu tenho uma área grande ali, ela é formada por vários pastos. Então, quando eu tenho vários piquetes, são vários pastos em uma determinada pastagem. Ela pode ser natural, aquela que eu nunca plantei, que já está lá naquele local, na minha propriedade,
ou ela pode ser também cultivada, quando eu pego, preparo a terra, planto, trago uma semente de outro local e planto ali. Cultivo a pastagem, tá certo? E pastejo, pessoal, é o ato voluntário do animal em consumir a forragem. Então, quando o animal está lá na sua vida normal no campo e está lá comendo o capim, ele está pastejando. Então, isso é o normal, é o fisiológico, tá certo? Isso aqui, pessoal, então é uma área que tem plantas gramíneas, né? Plantas que são utilizadas para a produção animal e está tendo corte. Quando a gente tem uma área que a gente faz cortes, elas são chamadas áreas de capineiras, porque eu tenho grandes áreas de capim, mas não para os animais virem pastejar, fazer o pastejo, né? Que aí, onde o animal faz pastejo é no pasto, nas áreas de pastagem. E onde eu planto uma gramínea para ter uma área com esses capins, mas eu vou fazer o corte, seja para fornecer encoxo ou para fazer uma conservação de forragem, aqui eu chamo de capineiras, tá certo? E temos também outra área que é com as leguminosas, né? Então, onde eu tenho um local com grandes plantas leguminosas para os animais adentrarem ou também para fazer o corte, eu chamo de legumineira ou banco de proteína, porque lembra que a leguminosa ela tem uma concentração de proteína mais alta do que as gramíneas, tá certo? E a gente pode utilizar, fazer consórcios, seja de banco de proteína, né? Coloco ali uma plantação, uma curva de leucena e uma gramínea embaixo, ou então eu posso fazer uma pastagem consorciada com Arox pintói, amendoim forrageiro, ou eu posso fazer uma consorciação com estilosantes, tá? Estilosante mineirão, ou algum estilosante na própria pastagem, porque o animal vai se alimentar tanto de gramínea quanto de leguminosa, e isso vai favorecer o seu desenvolvimento porque ele está ingerindo uma maior quantidade de proteína, tá certo? E volumoso e concentrado, alguém sabe a diferença? O professor Neto sabe, mas não é ele que vai responder, é vocês. Já ouviram falar em volumoso, concentrado? Sabe a diferença? Alô, alô? Responde pelo menos, não sei não, professor. Já ouviram sim, eles não estão lembrando do volume do concentrado, já falei. Pronto, então vamos lá, ó. O professor Neto aí já deu a chamada dele aí, viu? Vocês já ouviram, agora a gente vai relembrar então o que é um volumoso concentrado, né? Então, volumoso são aqueles alimentos, né? Aquelas forragens que produzem, que apresentam, na verdade, baixo teor energético por unidade de volume, né? Ou seja, possuem um teor de fibra bruta que é maior que 18% da matéria seca e pode ser divididos em secos e úmidos. Ou seja, quando a gente lembra do nome volumoso, vamos pegar aqui mais rápido para a gente entender. É lembrar que é uma planta forrageira que ela é de grande volume, mas ela é grande de volume para dar uma quantidade maior de energia, de nutrientes aos animais, precisa de grande volume. Se tem um grande volume, essa planta ela tem mais fibra, né? E ela tem mais matéria seca, mas ela tem pouca energia, tá? Então é um volumoso. Seco é quando ele tem o feno e a palha, quando ele tem menos que 10 ou 12% de umidade, ele é mais seco possível. E esses volumosos, essas plantas forrageiras com grande volume, mas que ela tem isso maior que 12% de umidade, é um volumoso úmido. Então, capim, a silagem ou cana-de-açúcar também é considerado um volumoso úmido, tá certo? E concentrado, pessoal. Concentrado, então a gente falou, se volumoso é grandão, concentrado é pequeno. É onde numa porção menor existe um alto teor energético, tá? E não só energético, proteico também. Então a gente vai ter um alto valor energético aqui, ó, com menos de 18% de fibra bruta, tem menos fibra, porque o volume é menor, né? Tem menos matéria seca, e é classificado aí como concentrado proteico, quando apresenta mais de 20% de proteína bruta na matéria seca, ou seja, numa pequena concentração, né, na minha mãozinha ali cheia de soja, eu tenho mais proteína do que num 60 quilos de capim, tá? Fazendo uma analogia aqui. E aí soja, farelo de algodão, farelo de soja, tudo isso aqui é concentrado proteico. Já um concentrado energético é aquele que tem menos de 20% de proteína bruta na matéria seca, tá? Mas ele, em vez de ter uma maior quantidade de proteína, ele tem mais energia, tá? E aí é quem? O milho, o sorgo, a raiz de mandioca, tá? O farelo de arroz.
tá certo? Então, esse aqui não tem tanta proteína, mas tem mais energia, um concentrado, mas é em menor quantidade do que se fosse no capim, tá certo? Quais os fatores básicos, pessoal, para formar as pastagens? Então, basicamente, quando eu vou formar alguma pastagem, quando eu vou cuidar ali, fazer uma implantação de uma pastagem, eu tenho que entender primeiro qual que é o tipo de exploração e finalidade de eu incluir aquela pastagem naquela região, né? Eu vou produzir leite a pasto, eu vou produzir carne, eu vou criar caprino, eu vou criar ovino, eu vou fazer para campo de feno, silagem. Por que isso aqui, pessoal? Porque com isso eu vou saber qual tipo de planta forrageira escolher. Um exemplo, se eu vou criar vacas para produzir leite a pasto, qual seria uma gramínea boa, né? Ó, gramínea, lembra? Boa para essas vacas se alimentarem. Bom, se eu vou criar extensivamente, eu tenho que ter um capim que ele aguente pisoteio, na região amazônica, que ele aguenta calor, que ele aguenta inundação, tá? E que vai dar uma boa nutrição para os animais. Então, na nossa região, basicamente, o capim mais plantado no Brasil é o quê? Capins dos gêneros Braquiária, tá? Braquiária brisanta, Braquiária umidícola, Braquiária decumbens, enfim. Esses são os principais. Mas eu quero ter um aporte maior de nutrientes. Eu posso vir com gramíneas do gênero pânico. Então, pânico máximo, tá? Uma mombaça, uma tanzânia, uma aruanã, tá certo? Ah, eu quero produzir, então, vacas confinadas ou um semi-intensivo. Aí eu tenho um capim que ele é mais seletivo. É um capim mais nutritivo, só que o animal não pode ficar pisoteando muito. Eu vou cortar aquele capim ali, eu vou jogar no coxo. Eu posso plantar um capim do gênero Cynodon, um Tifton, tá? Um Coste Croix, tá? Uma grama estrela. Enfim, para carne, então, basicamente braquiária, caprinos, né? Caprinos eu vou utilizar algumas leguminosas, posso ter cactáceas no meio, posso ter gramíneas também, mas eles têm o hábito mais de seletor de concentrado, ele precisa mais selecionar essas plantas, eles têm um hábito de alimentação mais com cabeça elevada. Os ovinos já é um consumidor intermediário, tanto ele come essas plantinhas mais arbóreas, né, arbustivas, quanto também come mais no chão, cabeça no chão. Então, pode ser utilizar braquiária ali, tá? Uma umidícola, uma brisanta, ou melhor, um tifton, tá? Um capim do Cynodactylon. Um campo de feno, se eu vou plantar feno, qual que seria o melhor capim indicado? Será que se eu plantar um capim BRS capiaçu seria bom para feno? Não seria não tão indicado, porque ele tem colmos muito grandes, ele tem aquele caule muito grande, tá? E aí não vai desidratar corretamente. Era melhor um mais fininho. Então, um capim do gênero Cynodon dactylon, tá? Gênero Cynodon, espécie Dactylon, um Tifton, por exemplo, tá? Silagem, aí a silagem eu já posso fazer, silagem de BRS capiaçu, é excelente. É um volumoso úmido, tem uma maior quantidade de folha, tá? E também vai dar uma boa fermentação anaeróbica, tá? A escolha do local para implantação também. Qual que é a condição do solo? Meu solo é arenoso, meu solo é compactado, meu solo é argiloso. Tudo isso eu tenho que ver para saber qual tipo de trato cultural eu vou ter que dar naquele solo ali, tá? Se eu vou ter que entrar com uma grade, se eu vou ter que entrar com arado, se eu vou ter que esperar a época da chuva, enfim, se eu vou ter que fazer uma plantação de alguma outra cultura antes de entrar com a plantação da minha pastagem propriamente dita, tá certo? Qual que é o clima da propriedade? Isso também é importante saber, pessoal, porque está ligado essa temperatura com a germinação. Então, dependendo da semente que eu vou utilizar, né, e essa semente está ligada aqui, ó, com a escolha da espécie forrageira, se é C3, é uma gramínea temperada, tá? Ou uma leguminosa temperada tropical. Se é C4, é uma planta que é uma gramínea tropical, tá certo, pessoal? Então, eu tenho que ver na minha região. A gente tem aqui, basicamente, a gente trabalha mais com gramíneas tropicais. A gente está na região tropical, tá? Se o crescimento na minha região, eu preciso de um crescimento prostado. Prostado é aquele no chão, aqueles capins que fecham o chão, tá? Que vão fazer que não vai deixar nenhum buraquinho nem nada. Se é estolonífero, é aquela que vai soltando estolões e vai tendo mais ramas. Se é cespitoso, em forma de touceira, é aquele que levanta aquelas como o gênero pânico, né? A gente tem as touceiras, a gente tem como se fossem as moitas do capim mombaça, né? A gente vê ele crescendo sozinho. Então, eu tenho que observar tudo isso. Então, tudo isso é importante para eu saber como eu vou formar a minha pastagem. E quais são os pontos importantes para o estabelecimento dessas pastagens, pessoal? Análise do solo.
Eu tenho que saber se vai ter que fazer alguma correção desse solo em relação ao pH dele, se eu vou ter que fazer calagem, se eu vou ter que fazer adubação, tá? Vou preparar esse solo mais ou menos 90 dias antes, então eu preparo isso, é a gradagem, é a aração, é a adubação, é a calagem, a correção, tá? Dependendo desses nutrientes, vou ter que corrigir, adubar, os tratos culturais com as plantas daninhas que podem ter no local, tá certo? Tipo de inoculante, no caso de leguminosas, que eu vou ter que colocar para melhorar na parte de desenvolvimento, enraizamento, emergência da planta, né? Qual é a época de plantio, se eu não tenho como irrigar, será que vai ser legal eu plantar numa época de seca, né? Qual a densidade de sementes? Qual que é o método de plantio? É plantio a lanço? É plantio com colheitadeira, com plantadora manual? É plantio com plantadeira motorizada? É plantio de avião, tá? Qual que é o tamanho da propriedade? Qual que é o valor cultural da semente, pessoal? Ué, professor, o que que é isso? Valor cultural. Valor cultural, pessoal, é quando eu pego um saco de semente e aí ele vem me dizendo que tem um valor cultural de 50%. O que isso quer me dizer? Que 50% das sementes que tem naquele saco ali, elas vão germinar, tá? Elas têm garantido em laboratório que em 50% daquele saco, então um saco de 100 quilos, 50 quilos de semente germina. Isso é bom ou ruim? Depende. Qual que é o custo dessa semente? Qual tipo de semente? Quanto eu vou jogar? Como eu vou jogar? Então, às vezes, dependendo de como for, é preferível utilizar uma semente que ela tem um valor cultural mais alto, 80%, 90%, porque você sabe que se num saco de 50 quilos tem 90%, é melhor eu comprar um saco desse de 50 quilos do que comprar um saco de 100 que só tem 50%. Eu tenho um rendimento maior nesse de 50 quilos. Estão entendendo essa diferençazinha? Tá certo? Então é importante, o valor cultural é o que vai capaz de germinar, tá? A profundidade das sementes, o cuidado com o solo, tá? Você vai ter que fazer um plantio direto quando já tem alguma cultura ali. Eu vou diretamente para usar aquelas palhas como matéria orgânica, enfim. Tudo isso eu tenho que analisar para saber como eu implantar essas minhas forragens, tá? E aqui vamos falar um pouquinho de algumas plantas forrageiras conhecidas, né? Alguém conhece esse capim aqui? Vocês aí já devem ter ido para algum sítio, algum lugar, já viram algum capim desse tipo? Sabe qual que é o nome? Nome popular mesmo. Eu Não, já vi esse capim, tô lembrado do nome. Não tá lembrado do nome, mas já viu, né? Ouro. Oi? Alô, deu uma cortadinha aí. É o capim santo? Capim santo parece, né? Parece com capim santo. Mas o capim santo é mais. Ó, É uma planta mais medicinal, né? É uma erva medicinal. Aqui a gente tá falando de plantas forrageiras, né? Pode falar. professor, a Oi. minha avó chama esse capim de Kiara. Braquiária? É, Acertou, sua avó tá certa. É a Braquiária decumbis. Também conhecido como braquiarão, braquiária, braquiarinha. É braquiária, tá? Parabéns pra sua ah, avó aí. ó, 10, viu? Manda o 10 pra ela lá. claro. E essa planta aqui? Que planta é essa, pessoal? Já viram essa planta em algum lugar? Tá parecendo cana, mas eu já vi, já. Tá parecendo cana. E a gente tá falando de planta forrageira. Cana é uma planta forrageira? acho que é, né, professor? Eu não sei. É o Peniceto purpúreo. É o capim-elefante. Parece com a cana, mas não é. É um capim também, tá? E a É capim de corte. Até no nosso IFAM a gente tem várias capineiras. Lembra daquelas áreas com capins, onde a gente vai conseguir fazer o corte desse capim e oferecer para os animais. Então, áreas de capineira com capim-elefante, tá, pessoal? A gente tem várias áreas dessa no IFAM. Lá perto da veterinária tem, lá perto do da biblioteca tem, tá? E esse aqui é quem? Que planta é essa? Vamos lá.
Quem é que tinha falado alguma coisa de cana? Essa aqui tá mais evidente na foto, né? E aí, cana, será que é planta forrageira? Isso aqui é um pé de quê, pessoal? É um? O que é isso aqui? Um pé de. Sei Um lá. pé de cana, né? Ah, Um pé com litro de pinga aí, é um pé de cana, né? E aqui é o quê? cevada. Cevada. É um cachorrinho pé de cana também, né? Então ali é um pé de cana. A cana de açúcar, pessoal, é uma planta forrageira, tá? E o nome científico dela é Saccharum officinarum, tá certo? Então ali, ó, não só para nos dar esse excelente caldo de cana, né, para comer com pastel na feira aí, mas também a gente utiliza tanto a cana de açúcar quanto suas folhas na alimentação dos animais. Alguém já ouviu falar em sistema silvopastoril? Ó, o cachorrinho falou que não. Alguém sabe o que é mais ou menos sistema silvopastoril? Não faço a menor ideia. Não, então vamos pensar aqui, ó, sistema silvopastoril. Quando eu falo de pasto, pasto aqui, ó, tem a gramínea embaixo, tá? Silvio porque tem as árvores, tá? Iril, pastoril porque é o consórcio com os animais. Então, onde tem árvore, pasto e animal, é um sistema silvopastoril. Então, aqui é uma forma de você produzir, né, fazer pecuária, mas tendo uma forma de sustentabilidade, de cuidado com a propriedade e ainda tendo mais uma proteção também do solo, proteção para os animais e dependendo das plantas você consegue também colocar mais nutrientes no solo se for leguminosa e dependendo das árvores você pode até fazer o corte dela. É mais uma diversificação da propriedade, tá certo? Então, ó, o sistema silvopastoril são modelos de sistemas agroflorestais, refere-se à técnica na produção na qual intencionalmente eu quero fazer isso íntegro, numa mesma região, árvore, pasto e animal. E aí esses animais vão pastejar e vão estar ali junto com essas estruturas, tudo integrado, tudo interagido, tá? Então, esse sistema representa uma forma de uso de terra que as atividades silviculturais e pecuárias são combinadas para gerar produção complementar para a integração de seus componentes. Então, a pessoa está fazendo conservação do solo, está cuidando de tudo ali, está gerando uma renda maior e ainda está propiciando um melhor bem-estar para esses animais, quando a gente tem uma área mais de cobertura, de sombra para esses animais, tá certo? Silagem, pessoal. Vocês sabem o que é silagem? Quase que eu já dou a resposta, hein? Já ouviu falar em silagem? Já Já ouvi viram? falar assim, não lembro o que é. Pronto, então vamos lembrar agora. Silagem. Então, silagem, pessoal, é o produto da fermentação anaeróbica controlada de determinada forragem verde em uma estrutura denominada silo, tá? O local onde coloca esse produto é o silo, mas o produto que está lá, que a gente pega o capim, coloca lá dentro e conserva ele por meio de fermentação anaeróbica, sem oxigênio, é a silagem, tá? Então, o silo é esse local, a estrutura que vai armazenar essa silagem, e esse processo todo que faz isso é a ensilagem. O conjunto de operações, né? O corte, o transporte, a picagem, o carregamento, a compactação, porque tem que tirar todo o oxigênio dali, fechar, né? A vedação, são necessárias para a produção do alimento silagem, tá certo? Então, qual que é o objetivo da ensilagem, da produção da silagem? É o armazenamento de forragem durante longos períodos, tá? Preservando ao máximo as características nutritivas. Ou seja, eu tenho bastante capim agora, e as vacas não estão dando conta de comer, eu vou perder aquele capim? Não, eu corto e coloco num silo, produzo silagem para quando acabar meu capim, na época da seca, eu ter onde tirar e colocar para as vacas comer, tá certo? E não só vaca, pessoal, ovelha, cabrito, cavalo, tudo pode comer silagem, tá certo? Vantagens, então, do uso da silagem, né? Manutenção do valor nutritivo, quando estilado adequadamente, tá certo? Quando faz tudo direitinho, ele fica ali no valor nutritivo mantido, tá? Ou perde bem pouco, mas é muito, muito nutritivo, tá?
Liberação de área mais cedo para uso de outras culturas ou formação de pastagem, ou seja, você cortou aquela área que estava um capim, né, bastante grande ali e você ensilou. Então a área está pronta ou para plantar de novo, ou para fazer outro corte, ou para plantar outra cultura, tá? Ou para implantar um pasto ali, tá? Requer menos espaço de armazenagem, tá? Por unidade de matéria seca do que a fenação, ou seja, um silo, você coloca aí grandes toneladas. Já o feno, quando a gente vai falar de feno daqui a pouco, a quantidade de feno é bem menor e eu tenho que ter um espaço maior para guardar ele armazenado, tá? Possibilita ampliação da criação animal, ou seja, se você estiver trabalhando com animais confinados, aumentar seus animais, você não depende só daquela área de pastagem, você pode usar a silagem e dar para esses animais comerem. E alta aceitabilidade, alta palatabilidade. Os animais comem bem a silagem, tá certo? Desvantagem, então, tem que ter essa estrutura especial de armazenamento, né? Esse silo, que pode ser um trincheira, pode ser no chão, né? Trincheira como uma piscina, pode ser um silo torre, pode ser um siloplástico, que é um plástico específico para você ensilar, tá certo? Tem vários tipos de silo, aí isso às vezes fica um pouco mais caro. Então tem um custo elevado em relação ao custo das pastagens. A armazenagem, quando ela é mal realizada, oferece risco de ambiental, tá? Porque tem ali um chorume ali que sai ali, que ela vai contaminar esses locais, rio, lago, por eutrofização, tá certo? E também pode acontecer intoxicação por toxinas fúngicas, tá? Porque vai ter a proliferação de fungos ali, e se a gente não cuidar, quando é mal feito, isso aí vai dar problema de saúde para os animais, certo? E o feno, pessoal? Alguém já ouviu falar no feno? Sabe o que é um feno? Ó, a moto voltou aí. Como é? Já ouvi falar de feno, Já ouviu falar? Então, o que você ouviu falar? que é alimento dos animais. É alimento. Só alimento? Não, o feno também pode ser utilizado como cama para os animais, entendeu? Como cobertura para as baias, enfim, né? Então, o feno, ele é o alimento conservado obtido após a desidratação. A silagem é um alimento úmido e aqui é um alimento seco, desidratado, tá? Reduzindo o seu conteúdo de umidade de forma a preservar o valor nutritivo também. Então, ele tira só a água, mas fica ali a matéria seca, fica ali todos os nutrientes, né? Perde um pouco, não vou mentir, mas é bem pouco e comparado com que não tem nada, dando feno e silagem é muito bom para esses animais, tá? Então, feno é o alimento já pronto e a fenação é o conjunto de operações que tem por finalidade a remoção dessa umidade da forragem para transformá-la em feno, tá certo? Então, eu vou preparar feno, eu vou fazer fenação, tá? Qual que é a importância da utilização do feno? Pode ser armazenado por longos períodos com pequenas alterações no seu valor nutritivo, tá? É bem pouco. Várias espécies forrageiras podem ser fenadas, como a gente falou, desde que seja até leguminosas também podem ser fenadas, só que se tem um problema maior de desidratação, tem que ter esse cuidado, perde as folhas muito rápido, tá? Então a gente prefere gramíneas e de folhas finas, com colmos finos, tá? Aumenta a produção de forragem por área também, a gente pode fazer vários cortes naquela área e ir enfenando e deixando guardado ali armazenado. Pode ser utilizado tanto em média, grande ou pequena escala. Pode ser colhido, armazenado e fornecido aos animais manualmente, num processo inteiramente mecanizado. Então, tanto o pequeno produtor que faz tudo com a mão pode utilizar, quanto também um grande produtor com maquinário independente, tá? Pode atender o requerimento nutricional de diferentes categorias de animais, seja filhote, seja animal em reprodução, seja animal adulto, seja animal senil, tá? Evita a queda na produção animal. Então, é muito importante, né? Tem vários benefícios utilizar o feno, certo? E aí eu pergunto para vocês, né? Já encerrando aqui o nosso assunto, que eu estou tentando dar uma resumida de forragicultura e trazendo um pouco de cada coisa, né? A gente viu aqui da silagem e do feno, que são formas de conservação de forragens. Aí eu pergunto para você, quando é que a gente deve conservar essas forragens, pessoal? Pessoal, vamos chamar vocês aí para a Tec Agropecuária. Ó, me ajuda aí. Quando é que eu vou... Eu tenho muito capim aqui. O que eu faço com esse capim? Eu deixo ele estragar? Deixo os animais comer? Eu deixo eles ficarem secos? Olha aqui, ó.
Isso aqui sou eu sou mini, né? Sou pequeno, mas o capim ele já tava bem grande a altura dele, já tava passando de mim ali. Eu não posso deixar numa altura muito grande porque ele começa a ficar velho, ó, começa a ficar seco aqui e perder nutriente. Então eu tenho que aproveitar para os animais aproveitarem o máximo possível enquanto o capim tá jovem, tá? E aí se os animais não estão conseguindo comer, eu tenho que cortar esse capim, aproveitar e conservar. Então na interestacionalidade das forragens, tá? Para quando chegar nessa época aqui, ó, que não tem nenhum pé de capim aí, não tem nada, o que esses animais vão comer, os coitados? Não tem nada, então eu tenho que chegar e ter, ó. Olha aqui, ó, isso aqui era um sol de meio-dia, nossa região amazônica, tá? E os animais estão tudo aonde? Debaixo da árvore, não tem nada para comer. Então a gente tem que ter um alimento conservado para poder fornecer para esses animais, certo? Na nossa região amazônica, ó, tem as áreas que alagam, né? Então as áreas de várzea e tudo, depois fica a área seca e aí não tem nem água para buscar, vai ter capim para os animais em algumas épocas do ano. Então a gente tem que saber conservar, né? Quando os animais ficam na maromba, onde é que eles vão comer os alimentos? Então, se eu não tiver um alimento para cortar para esses animais, se eu não tiver um alimento conservado, o que esses coitados vão comer, né? Então, eu tenho que saber utilizar nessas áreas, porque é muito importante para nossa região também, tá? Então, a gente vai fazer a conservação na época de escassez de alimentos, antes da época de escassez, na verdade, tá? Porque nessa época, quando eu faço a produção e conversão de forragens, quando eu tenho alimento em abundância, né? Eu posso produzir feno, eu posso produzir silagem, eu posso ter uma área de capineira para cortar para esses animais e oferecer para eles. Eu posso fazer o diferimento das pastagens, que é quando eu separo vários pastos e posso ter ali o feno em pé quando ele seca na época da seca, mas os animais vão comer alguma coisa ali. Eu posso ter aquelas legumineiras ou banco de proteína, onde os animais vão adentrar para se alimentar, ou eu posso cortar e jogar no coxo, enfim. Tudo isso eu vou utilizar para não deixar que esses animais passem fome, caiam de produção e fiquem doentes ou podem até morrer, tá certo? E aí, pessoal, com essa vaquinha comendo aqui uma planta forrageira, né? Eu encerro minha apresentação e fico à disposição de vocês para quaisquer dúvidas que tenham. Obrigado. Se vocês quiserem, pessoal, eu tenho um canal no YouTube, tá? João Melvete Poeta, que aí as minhas aulas da veterinária, do curso técnico eu coloco aqui, aí se vocês tiverem interesse, já tem várias aulas gravadas lá. Valeu. Então, professor, muito obrigado. Aí essas classificações a gente até não viu, né, em relação aos tipos de volumosos, os tipos de concentrado, foi mais uma... As aulas eu não entrei em tanto detalhe, né, em relação das classificações, né? E aí Tranquilo. foi bom que eles já aprenderam essa parte também. E eu já tinha até passado um vídeo seu, né, de introdução de que você fez um curso, né, foi com o IDAM, com a CEPRO, alguma coisa assim. Foi. E aí estava no teu canal, eu até passei para eles assistirem um pouco sobre a introdução à forragicultura, Ah, né? que legal. E passei também para o curso de agroecologia, eles darem uma olhadinha. E Legal. aí, olha, peguei um monte de resposta lá. Eles só estão copiando lá do teu canal. Podem ficar à vontade, pessoal. Tá aí para assistirem mesmo. E aí, professor, muito obrigado. Essa parte de forragicultura, né, para nossa região também é bem importante em relação a escolher, né, o tipo de qual forragem utilizar, né. Então, assim, essa parte da correção do solo, né, que o nosso solo amazônico aí precisa dessa correção do pH, né. Sim. A gente sabe que a floresta é sustentável, mas precisa dessa correção para a produção, né? E aí eu sempre converso com eles, né? Que sempre tem a questão da forragicultura, da formação das pastagens, capineiras, tem também essa questão da preservação, né? Que no Amazonas tem as leis, né? Que obrigam a não desmatar, não produzir, só reutilizar, né? Esses novos pastos. Sim. Então a gente sempre conversa isso nas aulas, eu sempre falo para eles dessa questão, né, de não desmatar, não queimar para produção de novos pastos, de forras, de novas capineiras, né? Sim. Com certeza, professor. Isso aí é muito importante mesmo, você tocou num ponto que no curso, né, de forragicultura eu dou em 40 horas, então aqui eu resumi, muito resumido, para poder falar um pouco de tudo, né? Mas a gente tem, tipo assim, 4 a 6 horas só para falar de pastagem, aí tem a parte de implantação, recuperação e renovação de pastagens. A gente tem, como o senhor falou muito bem, a gente tem que trabalhar com a parte de recuperação, renovação, ou mesmo se for implantação, mas numa área que já esteja desmatada para aquilo ali. Não desmatar mais, não precisa. O Brasil, ele é um país muito grande, ele já tem muita área desmatada, só que é mal utilizada.
se utilizasse bem, a gente era autossuficiente na produção animal, né? A gente tinha melhores índices. Só que a gente, um dos problemas na nossa região, principalmente, é a não conservação de forragem. É o que eu mais vejo, ó. Quase ninguém faz silagem, quase ninguém faz feno, quase ninguém tem capineira. E aí, nessa época de seca, os animais eles ficam muito debilitados, os animais morrem de fome em alguns locais. É verdade. E também falta muita informação, né? Falta mais assistência técnica, mais pessoas formadas, né? Eles estão aí formando em técnica agropecuária para ajudar também, principalmente no interior do Amazonas, né? Que o Sim, acesso até à internet, celular, telefone é complicado. Mas, professor, muito obrigado. Tá? A turma é assim mesmo, é mais caladinha, não participa muito. Tá bom? Vou pedir mais tranquilo. atividade deles aí. E obrigado pela participação. Sei que aí é corrido, sempre está dando palestra em cima e embaixo. Ah, E mas estamos à obrigado pela disposição, pô. participação. A gente está aqui para um ajudar o outro, né? Isso aí. Eu não esqueço também do quanto você já me ajudou, tanto em palestra, outras coisas, e recentemente, né, no compromisso grande aí, É, né, das disciplinas aí. Você sabe que pode contar comigo, não só agora, como sempre. Viu, Netão? tá certo, professor. Muito obrigado, viu? Valeu, eu que agradeço. Pessoal, fiquem, se precisarem de mim, podem pegar meu contato pro professor Neto ou me seguir nas redes sociais aí, eu estou à disposição, tá bom? Desejo sucesso aí e vamos todo mundo virar agriculino, que nosso Amazonas precisa de vários agriculinos para poder alavancar o agro. Valeu, pessoal. Professor, Beleza? Oi, professor Jamel, deixa seu Insta e as suas redes sociais fora o YouTube pra Isso. gente. certo. O Insta é @poesias com João Melvete. Deixa eu Me escrever aqui. manda, você pode mandar aqui ou me manda que eu encaminho no grupo deles também, Ah, beleza, então, eu vou te tá mandar. bom? Mando, Me mando sim. encaminha os dois, me encaminha ele já mandou o Instagram aí, mas me manda também pelo WhatsApp, que aí eu encaminho também um link já para eles se inscreverem também no teu Mando. canal, tá bom? Que eu Tá sempre bom, tô gente. ali pelo teu Obrigado canal mesmo, também. viu? Ah, Eu sempre tô beleza, ali pô. me atualizando. Ah, Tá beleza, certo, então, valeu. professor. Muito obrigado, viu? Abração. Tchau, tchau. Valeu, eu que agradeço. Qualquer coisa à disposição, viu? Certo. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.